para viver o novo. Não tem como viver no passado e querer viver o futuro. Quando a gente vive no passado, a gente enterra o nosso futuro. Então a gente precisa encerrar ciclos. Isso é muito forte. A gente precisa realmente olhar e fazer essa autoanálise, ver onde a gente precisa realmente recuperar, onde a gente precisa tratar, onde a gente precisa cuidar, quais áreas a gente precisa prestar atenção. Isso foi forte demais. O que a gente precisa hoje? Você precisa dar atenção ao seu casamento, aos seus filhos, às suas finanças. Como é que tá hoje? Aonde você quer chegar? Meu Deus, estou aqui só recapitulando a palavra, pastora Sara. Meu Deus, que coisa linda. Então a gente precisa fazer esse cálculo. Voltamos. Deu certo. Aqui no celular esquentou Tua do emoção nada. é melhor. Tipo isso. É isso, Verdade. esquentou seu telefone? Foi, esquentou. Sei Às vezes como, mas acontece. foi. Tecnologia, ela é uma benção. Acontece. Tecnologia. Então eu quero deixar essa mensagem de que a gente, depois de encarar a realidade, tem que estabelecer a estratégia. E a estratégia do crente é a Bíblia, gente. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. A gente estabelece a estratégia Meu Deus. se lembrando que Deus é uma pessoa. Deus não é algo distante, aquele Deus estoico. Ele é um Deus pessoa. Então, pessoas se relacionam. E o diálogo com Deus existe enquanto eu leio a palavra dele, porque aí ele fala comigo. E enquanto eu oro, eu falo com ele. Por isso que é diálogo, né? Deus fala comigo por meio da escritura. Eu falo com ele por meio da oração. E a gente sela isso com o jejum. O jejum, é importante que a gente entenda o que ele não é. Jejum não é barganha. Jejum não é pressão. Tem gente que fala, eu vou jejuar e Deus tem que falar. Deus não tem que nada, ele é livre. Né? Ele faz quando quer, se quer, ele faz como quer. Mas quando eu jejuo, eu estou dizendo para ele que eu estou com fome dele. O jejum é dizer, Senhor, eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de chocolate. Eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho de churrasco gostoso. Eu tenho mais fome do Senhor do que eu tenho no meu vício de café. Eu quero ouvir a sua voz. E o Senhor nos entrega estratégias, gente. E é curioso saber como Deus não nos entrega estratégias em série, sabe? Aquilo que Deus tem para você é diferente do que ele tem para mim. E essa é a preciosidade da vida cristã. É entender que a gente é exclusivo. Nós somos filhos únicos. E o Senhor entrega a nós as estratégias que nós precisamos depois de encarar a nossa realidade. Então, se eu encarei a realidade e a minha saúde mental tá ruim, eu vou falar, Senhor, me ajuda. Com qual estratégia? Como eu preciso me amparar? O que a Bíblia fala de ansiedade? O que a Bíblia fala de medo? O que a Bíblia fala de angústia? O que a Bíblia fala de luto? Como é que eu me organizo emocionalmente para isso? Senhor, me ajuda nisso. E a gente vai estabelecendo estratégia. Ó, meu casamento que está precisando de ajuda. Estou sofrendo. O que a Bíblia... Nossa, agora é o meu negócio, tá caindo aqui. O que a Bíblia fala disso? O que a Bíblia fala do casamento? Como é que eu devo me comportar? Não, meu problema é financeiro. O que a Bíblia fala de dinheiro? Como é que eu me organizo para estabelecer uma estratégia para prosperar? Enfim, estratégia de crente é encontrada na leitura bíblica, na oração e no jejum. O Senhor nos dá respostas. O Senhor dá respostas para nós numa live como essa. Sara, Jennifer, mas assim, eu não tenho vontade de orar. Jennifer, oração não é sobre vontade. Eu não sei você, mas eu tenho 41 anos. Eu nasci num lar cristão. E na igreja que eu nasci, a gente já foi educado desde muito novinho a ler a escritura, a meditar nela. Mas eu não me lembro se alguma vez eu acordei e falei, nossa, hoje estou com uma vontade de orar. Oração não é algo natural. Vontade é algo derivado da carne, você entende? Então, vontade a gente tem de passear. Vontade a gente tem de andar de mão dada com o marido. Vontade a gente tem de dar beijo nos filhos. Vontade a gente tem de almoçar com as amigas. Oração é disciplina. A disciplina é fazer o que tem que ser feito, gostando ou não gostando. Então, o entendimento é que eu preciso orar. Oração é o oxigênio da alma, você entende? Não há vida cristã sem oração. Quem não ora começa a morrer. Agora, se você esperar a vontade de orar, talvez você nunca ore. Talvez você nunca ore.
Então, Paulo primeiro encara a realidade. Depois ele estabelece uma estratégia. Mas ele continua, e eu também, olha o que ele diz no verso 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis outra coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Depois de encarar a realidade e estabelecer uma estratégia, sabe o que ele faz? Ele exercita a sua fé. Ele olha para esse povo, Jennifer, e fala, é o seguinte, ó. Nós aqui, que já estamos em Cristo, a gente é perfeito, ok? E a gente está sentindo o mesmo. Agora, se tem alguém aqui que não sente aquilo que nós sentimos, Deus vai revelar. Ele está exercitando a fé. Exercitar a fé não é simples. Não é só sobre cantar uma canção. Não é só sobre fazer uma declaração. A gente fala, não, eu sou uma mulher de fé. Amém. Agora, a gente também precisa entender o que fé é. Fé não é sentimento. Nós vivemos uma geração, e isso me preocupa muito, assegurada numa fé emocional, no que se sente. Gente, você entende que a gente não pode confiar no que se sente? Eu não posso confiar no que eu sinto. Ó, são 8h47 da manhã. Dependendo da hora que alguém acordou, eu acordo 5h30. Então hoje eu já senti um monte de coisa. Eu já senti cansaço. Eu já encontrei uma amiga minha legal na academia, eu já abracei ela. Eu já cheguei aqui em casa e já senti fome. Eu já senti um monte de coisa. Não dá para confiar no que se sente. Existem pessoas que formatam a fé naquilo que sente. Eu vou dar um exemplo para você que está aí nos escutando, ver se você é assim. Tem gente que fala assim, ai, não gostei do culto hoje. Não gostei, não arrepiei, chorei, não senti nada. E a pessoa acredita. Primeiro, que o culto é sobre ela. Segundo, que aquilo que ela sente é capaz de discernir algo que é promessa. O que eu estou dizendo? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Independente se você sente ou não. E você há de concordar comigo que nos momentos mais difíceis da vida a gente não sente nada. A gente não sente. Quem vive uma fé é emoção. Quem vive uma fé baseada no que sente, não vive a fé verdadeira. Tiago vai falar de alguns tipos de fé. E é curioso porque ele faz uma diferenciação em 3 tópicos. Primeiro, ele diz que existe uma fé falsa. E a fé falsa, Jennifer, é a fé na fé. É a fé que é só intelecto. Não, eu sei que Deus é Pai. Não, eu sei que Jesus morreu. Não, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se isso é só intelectual, você entende que tem gente que tem fé na fé que tem? Assim, ó. Não, eu tenho tanta fé que Deus vai fazer. Não, você não tem fé em Deus. Você tem fé na fé que você sente. É uma fé intelectual. É uma fé falsa, a Bíblia diz. Tiago ainda vai dizer que existe um outro nível de fé, e olha isso. Ela é melhor do que a fé falsa, que é a fé dos demônios. Porque a Bíblia diz que os demônios creem, ou seja, intelectualmente eles sabem quem é Deus, e eles tremem. Ou seja, eles creem e eles sentem. Eles não só creem, a fé deles tem um up a mais. Eles creem, eles acreditam, o intelecto está ali, eles sentem, as emoções são rendidas. Só que por que a fé deles é ruim? Porque a fé não muda a condição deles de serem demônios. Então o sentir não muda nada. Mas Tiago vai dizer da fé verdadeira. E a fé verdadeira, ela alcança 3 instâncias. E é essa fé que a gente precisa exercitar para viver recomeço. A fé verdadeira, ela permeia o meu intelecto. Eu sei quem Deus é. A fé verdadeira, ela mergulha as minhas emoções, porque elas estão sujeitas à fé que eu tenho. Mas a fé verdadeira muda as minhas ações. Fé é ação. Se eu declaro, mas eu não faço, a minha fé é morta. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu declaro, mas eu não vivo, a minha fé não adianta. A fé que precisa ser exercitada é a fé ação. Lutero dizia orare e labutar. Ou seja, ore e faça. Ore e trabalhe. Então, eu creio muito que Deus vai me dar um marido em 2024. Então, eu vou me arrumar linda, eu vou ir a programações de outras igrejas, eu vou conhecer pessoas, eu vou deixar pessoas importantes e confiáveis saberem que eu quero encontrar um bom moço. Eu vou mexer, eu vou me movimentar. Não, eu quero melhorar de vida em 2024. Então, eu vou me qualificar, eu vou arrumar um bom trabalho, porque eu sei que Deus é poderoso para abrir portas.
A fé que nos faz recomeçar é uma fé ação. Paulo exercita a fé dele aqui. Ele fala, Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. É uma segurança, mas que a segurança é movimentada, ou ela é materializada na ação. Eu penso que isso é uma coisa muito importante, gente. Porque tem gente que acha que se eu creio em Deus, eu não preciso fazer absolutamente nada. A soberania de Deus não anula a ação humana. Não anula. Deus faz o sobrenatural, o natural é comigo. Deus faz o impossível, o possível é comigo. Deus faz as coisas extraordinárias, o ordinário é comigo. Então eu quero muito emagrecer. Se você só orar, meu amor, você não vai emagrecer. Você precisa fechar a boca. Eu tenho fé que Deus me ajuda. Eu tenho fé que o Senhor é o dono do corpo. Eu tenho fé que o meu corpo é templo do Espírito. Mas sou eu quem precisa entrar em déficit calórico. Sou eu quem preciso arrumar uma forma de comer menos do que aquilo que eu gasto, não é? Isso é a minha parte do projeto. A gente precisa entender isso. Então, Paulo vai falar que para viver recomeço, quer seja em qual área, eu preciso encarar a realidade. Eu preciso estabelecer uma estratégia bíblica de crente, a leitura bíblica, oração, jejum. Eu preciso exercitar a minha fé, ou seja, eu preciso agir. Uma fé verdadeira que permeia intelecto, que permeia emoções e que materializa nas ações. E, em último lugar, Paulo vai falar assim, ó, no final da conclusão, lá no verso 20, ele vai falar, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Sabe o que eu aprendo aqui? Depois de encarar a realidade, estabelecer uma estratégia, exercitar a fé, na minha leitura talvez seja o ponto mais difícil. Nós precisamos esperar a intervenção de Deus. Paulo aqui vai dizer no verso 20, a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos. Você concorda comigo que a nossa geração não sabe esperar? Nós temos dificuldade, nós somos a geração do atalho. A gente gosta de tudo rápido. A gente gosta... Micro-ondas, né? Micro-ondas. Faça um curso de 3 dias e vira especialista. A gente não gosta de fila. A gente detesta processos. A gente quer algo que é automático. Não é à toa que se você tem o hábito, ou se alguém aqui tem o hábito de frequentar livrarias, você sabe que existem 2 tipos de literatura. São tanto os que ocupam a maior parte das prateleiras, quanto aqueles que são os mais lidos do mundo, porque tem lançamentos todas as semanas. São os livros de autoajuda, as pessoas acreditando que tem resposta nelas para tudo que elas precisam, isso é uma utopia. E são livros de como ficar rico rápido. Todo mundo quer saber 10 passos para enriquecer, 10 passos para restaurar seu casamento. Isso, gente, é o avesso a como Deus nos trata. Deus é um Deus de processos. Nós enxergamos na Bíblia a forma como ele conduz o seu povo. A forma como a gente precisa esperar a intervenção dele. E esperar não é simples. Porém, o salmista vai dizer, esperei com paciência pelo Senhor. E ele ouviu a minha voz. E ele me atendeu. Tiago vai nos lembrar da paciência que teve em Jó. Jennifer, se tem alguém que passou por todas as dificuldades que alguém pode passar na vida, essa pessoa foi Jó. No mesmo dia, numa mesma circunstância, Jó perde todos os bens, Jó perde todos os filhos, Jó perde toda a reputação, Jó perde toda a saúde. Sem Jó saber, Deus tinha constituído ele como uma espécie de advogado dele aqui na Terra. Jó perde tudo. E Satanás levanta teses sobre Jó, né? Satanás fala, Deus, também, né? Você acha que é à toa que Jó te serve? Jó te serve porque você deu tudo para ele. Deus fala, então não pode tocar nele. Ele está nas suas mãos. E Satanás levanta uma primeira tese de que ninguém ama mais a Deus do que ama o dinheiro. Ele tira tudo de Jó. E Jó vai dizer, nu, saí do ventre da minha mãe. E é nu que eu vou voltar para lá. Depois Jó fala, ok, Deus, mas assim, ó, Jó também é o cara, né? Ele tem uma família muito boa, 10 filhos. Ninguém ama mais o Senhor do que ama a família. Deus falou, então pode tocar. E Jó perde os 10 filhos no mesmo dia. Você perdeu um filho.
Você tem um pouquinho da dimensão disso. Eu sou mãe de 3 crianças. Sim. E me dá arrepios só de imaginar na minha cabeça a cena de 10 caixões com os 10 filhos, 10 velórios, 10 covas. Jó enterra todos os filhos no mesmo dia. Mas ele também detona a tese do diabo quando ele fala: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Jó entendeu. E Satanás teve que se render ao fato de que Jó amava mais a Deus do que amava a família. Mas Satanás levanta uma terceira tese. E ele fala: mas Deus, ninguém ama mais o Senhor do que ama a si mesmo. Ele continua intacto. Deus falou: então pode ferir ele. Só não tira a vida. E Jó foi tão ferido que a Bíblia diz que ele fedia de longe. A Bíblia vai dizer que ele pegava cacos de telha e ele coçava suas feridas. Tamanha angústia e a dor ali. Esse sofrimento foi tão intenso que a mulher dele olhou e falou: você ainda conserva a sua integridade, abandona Deus e morre. Jó olha para ela e fala, como fala uma louca, fala você. Aceitamos o bem de Deus com prazer e o mal não vamos aceitar. E Jó destrói a terceira tese do diabo, de que ninguém ama mais a Deus do que ama a si mesmo. E sabe o que eu acho curioso, gente? A definição de Deus sobre Jó era muito precisa. Foi Deus quem disse: Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Integridade é aquilo que se é porta dentro do quarto. Integridade é aquilo que eu sou quando só eu estou. Jó era íntegro. Jó era reto. Retidão é uma característica de caráter. É aquilo que as pessoas veem quando convivem conosco. Jó era reto. Jó era temente a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Jó era esse homem. E Jó se desviava do mal, ou seja, ele estava em constante santificação. E ainda assim, ele passou por tantas atrocidades que requereram dele tantos recomeços. Mas se você conhece o capítulo 42 de Jó, depois de uma espera longa, muito longa, Deus restitui absolutamente tudo. Em dobro, né? Não foi só uma coisa ou outra. Deus restitui tudo. Não foi fácil para Jó esperar. No meio das suas angústias, no capítulo 36, a gente vê Jó apresentando 17 queixas a Deus. A gente vê Jó apresentando 36 porquês. Ele olha e fala: Deus, por que isso? Por que aquilo outro? E Deus se cala. Poucas coisas são tão ensurdecedoras quanto o silêncio de Deus. Quando Deus cala, a voz dele é muito alta. E Deus fica em silêncio para Jó. Até que ele começa a responder Jó. E ele fala: Jó, onde é que você estava quando eu formava a terra? Quando eu separava o firmamento das águas? Jó, onde é que você estava quando eu colocava cada estrela no céu e dava a elas nome? Jó, onde é que você estava quando eu dava um ursinho para a ursa e ensinava ela a amamentar? Jó, onde é que fica o reservatório do vento? E Deus vai fazendo perguntas a Jó. De sorte que quando ele pergunta, Jó se rende e fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu confesso, gente, que quando eu vejo Jó falando isso, eu entro em conflito, porque eu não entendo como esse homem que fala isso era o homem que Deus olhou e falou: ele é íntegro, ele é reto, ele me teme, ele desvia do mal. Mas sabe o que eu aprendo aqui? A pessoa que mais reconhece pecado não é a que mais peca, é a que mais perto de Deus está. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu entendo que eu não presto, que as minhas motivações são erradas. Agora, quando eu estou longe de Deus, eu começo a me achar e a crescer. Quando eu estou perto de Deus, eu aprendo a esperar. Quando eu estou perto de Deus, eu aprendo a obedecer. Quando eu estou perto de Deus, eu aprendo a recomeçar. O texto de Filipos é muito precioso para mim, porque eu acredito que todos nós estamos sempre precisando recomeçar em alguma área. E aqui tem esses quatro pontos, que pedagogicamente eu os coloquei com a letra E, porque eu acredito que eles são muito práticos. Independente da área em que você precisa recomeçar. Se é na finança, se é no casamento, se é na saúde, se é recuperar de um luto, se é um novo processo, se você vai mudar de cidade, se é sobre a sua saúde mental, se é a sua saúde física, independente daquilo que você precisa começar. Encare a realidade. Saiba de onde você está saindo. Estabeleça uma estratégia. Leia a Bíblia, ore e jejum. Exercite a sua fé, ou seja, haja e espere a intervenção de Deus. A Bíblia diz que
não há espera que dure para sempre. E que o Senhor é galardoador daqueles que nele esperam. Ou seja, ele trará em seu tempo aquilo que nós esperamos. A minha oração é que Deus nos ajude, gente, a começar em mim, a colocar em prática aquilo que a Bíblia traz de forma tão sábia sobre os nossos recomeços, sobre aquilo que a gente necessita. E que ele nos ajude a dar o primeiro passo, que é saber de onde a gente está saindo. O que eu preciso recomeçar? Qual o novo de Deus para mim? O que eu espero de Deus? Quem sabe onde está, pode projetar onde quer chegar. Que Deus nos ajude. Obrigada. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui. Quero deixar um beijo, ó. Querida, obrigada. Que lindo! Que palavra! Vamos fazer uma foto e antes eu queria te pedir para você orar. Vamos terminar orando, colocando diante de Deus, que Deus nos ajude a avaliar nossos pontos de partida, né? Em nome de Jesus, que não é fácil fazer essa autoanálise. Mas que o Senhor nos ajude. Isso, né? A gente tem a ajuda do Espírito Santo. Sozinhos a gente não dá conta, não. Sozinho. Mas com o Senhor é possível, com a presença do Espírito de Deus. E Ele está aqui. Ele tá aqui onde eu estou, aqui onde você está, e onde todo mundo está agora. Louvado seja Deus. Vamos orar? É verdade. Senhor, nós te adoramos essa manhã. Pai, que privilégio. Que privilégio poder começar uma quinta-feira ouvindo e estudando a tua palavra e aprendendo com ela, que é tão viva, que é tão eficaz, que é tão poderosa. Poderosa para dar direção, para trazer alívio, para curar, para consolar. Obrigada, Deus. Obrigada por esse privilégio. Pai, eu quero te louvar pela presença de cada uma dessas pessoas que está orando conosco agora, que já passaram por aqui no dia de hoje. Oh, Deus, a minha oração, o meu clamor é que o teu favor as alcance. Pai, é que o teu consolo traga alívio, é que a tua direção traga discernimento, é que o teu renovo traga disposição. Oh Deus, como nós precisamos de ti. Como nós precisamos de ti para exercer os nossos papéis, para lutar as lutas diárias, para recomeçar. Pai, que na autoridade do poder do nome de Jesus, o teu Espírito possa endireitar, encorajar, ensinar a cada uma de nós, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui, a encarar a realidade. Deus nos ajuda a estabelecer uma estratégia. Pai, ajuda-nos a exercitar a nossa fé e a esperar até que o Senhor intervenha. Nós somos tão pequenos, tão falhos, Senhor. De sorte que por muitas vezes falhamos. Mas com teu auxílio, com a tua presença e com a tua mão segura na nossa, nós podemos. E nós queremos declarar que cremos. Ô Pai, abençoa o teu povo nessa manhã. Guarda o nosso coração. Eu quero te louvar pela vida da Jennifer, pela disposição dela, pelo casamento, pelo ministério, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Que o Senhor possa continuar sustentando em graça, para a alegria dela, mas para a glória do teu nome, muito mais. Nós te adoramos e te entregamos esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos fazer nossa fotinha? Assim, ó. Um coração, né? Vocês fazem, gente, o print e coloca aí que Deus ministrou o seu coração, que a gente vai estar compartilhando. Aê! Obrigada, pastora! Gente, deixa eu só terminar de contar uma coisa. Amo a sua vida. A minha mãe, eu achei isso um baita elogio, achou que você no banner era eu. Falei, mãe, tô bem na fita, maravilhosa. Maravilhosa. Sério? Mas é linda. Obrigada, viu? Tô sempre aqui, por você e pra você. Beijo. Gente, obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Beijo.